muito boa noite a você que nos assiste de casa e boa noite aos que estão presentes aqui no templo. Deus seja louvado pela sua presença e pela sua disposição para estudar a palavra de Deus nessa noite. Estamos apresentando aos domingos uma série de estudos e temas bíblicos chamado Eu Acredito, que contempla as 28 doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nas últimas semanas, o pastor e alguns irmãos apresentaram temas relacionados à Trindade, um assunto muito interessante, um assunto muito cativante, que diz respeito à pessoa do nosso Deus. É um assunto que nenhum pregador, creio eu, se sente à vontade de apresentar, no sentido de que jamais conseguiremos exaurir o tema, porque se trata do Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, o qual nós não podemos entender pela lógica, por ele ser Deus, não podemos entendê-lo da sua maneira plena, porque somos criaturas e ele é o nosso Criador. Mas aquilo que Deus revelou a nós, os seus filhos, nós temos a obrigação e a alegria de poder entender e estudar nessa noite. Eu quero dar uma dica para você, tanto hoje quanto nos próximos dias que você vai estar estudando junto com os que apresentarem os temas aqui. Pegue uma caneta, pegue um papel, tenha sempre isso à mão, porque vai ser muito útil para você fazer essas anotações, porque na verdade o que estamos apresentando aqui aos domingos são estudos bíblicos mesmo, estudos de temas relacionados à Bíblia, que você tem que, de preferência, anotar para ter registrado em algum lugar, né? São textos profundos, são textos diversos e que você vai se beneficiar se você fizer a anotação, tá bom? Eu convido mais uma vez você a orar, porque o tema de hoje é muito importante. Nós precisamos de fato da presença, do assunto desta noite, da pessoa desta noite, para que possamos absorver o que vamos ler. Vamos orar novamente. Bondoso Deus e amado Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua casa de oração e por estarmos conectados pela tecnologia. Mesmo longe, podemos sentir a Tua presença entre nós, nos abençoando e nos dando a clara evidência para entender o assunto dessa noite. Fica conosco, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de entrar no tema de fato dessa noite, eu gostaria de compartilhar com você dois textos, já que não deixa de ser nessa noite o assunto da Trindade. Eu gostaria de compartilhar com você dois textos que para mim são muito esclarecedores e me deixam muito contentes por entender desta maneira a Trindade, né? Eu convido você a ler comigo Gênesis capítulo 2, versículo 24, para nós termos uma ideia de como o nosso Deus pode ser três pessoas e ao mesmo tempo não ser três deuses, né? Nós temos só um Deus, nós não somos adoradores de vários deuses, nós temos apenas um Deus e Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como bem explicou o pastor algumas semanas atrás, falando da Trindade. Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala quando o homem, ele se une a uma mulher. E o texto diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Para mim isso é um bom exemplo de como o nosso Deus é triuno. São três pessoas, mas existe aí uma unidade na pluralidade. Quando o homem se casa, ele, segundo o texto, ele e a sua mulher tornam-se os dois uma só carne. Mas é claro que não há uma fusão física, né? Eu estou aqui, minha esposa está em casa, né? Você provavelmente talvez esteja nos assistindo, não esteja junto com o seu cônjuge, mas é uma realidade que vocês dois têm um mesmo propósito no casamento. Vocês têm as mesmas capacidades, né? E vocês têm o mesmo intuito. É assim que esse texto diz que o nosso Deus é. E eles têm as mesmas capacidades, a mesma essência. Eles são uma só pessoa. E um outro texto também, que eu acho muito bonito, que são palavras de Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 10, versículo 30, Jesus coloca realmente nas suas palavras o que esse texto que nós lemos em Gênesis diz, porque Jesus disse assim, olha, João 10, 30, eu e o Pai somos um.
em propósito, em capacidades, né? As três pessoas, elas são amor. Deus é amor, o Espírito Santo é amor, Jesus Cristo é amor e Deus Pai é amor. Mas o nosso tema desta noite é o Espírito Santo. É essa pessoa maravilhosa da Trindade, sem o qual nós não estaríamos aqui, eu e você em casa assistindo a essas palavras sagradas do livro sagrado. Eu trouxe uma apresentação que é de autoria de um pastor da nossa igreja, um pastor adventista, o pastor e doutor Wilson Andrew Veit, que há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de assisti-lo pessoalmente, e ele é um estudioso, né, nesse tema da Trindade. E eu trouxe uma apresentação dele que me foi muito útil, né, na época e ainda é. Eu gostaria de compartilhar com você essa apresentação. Vamos lá? Você está vendo aí na sua tela, né, e nós estamos vendo aqui na igreja. Vamos falar sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Vamos testar aqui É para cá? Só apertar. Oi? Opa, sem ligar não funciona, né? Normalmente é assim, né? Agora vai. Isso, muito bem. Muitas pessoas sinceras entendem que o Espírito Santo é uma espécie de corrente elétrica, ou uma força conectada ao trono de Deus, né? Uma internet celestial provendo uma linha telefônica impessoal para que Deus se comunique conosco. Muitas pessoas sinceras pensam assim. Mas, sim, por certo, o Espírito Santo é um grande canal de comunicação. Mas a pergunta mas é um canal de comunicação pessoal ou impessoal? E mais, é o Espírito Santo uma personalidade ou simplesmente um poder impessoal? E aí temos alguns textos que tornam esse assunto muito interessante. E vamos começar com esses textos que falam a respeito do poder, né? Há um ponto interessante acerca da maneira como certos versos bíblicos empregam o termo impessoal poder em associação com o Espírito Santo. Vamos considerar alguns textos. Muito bem. Então veja, se você considerar alguns textos, né, se o Espírito Santo devesse ser entendido como simplesmente o poder ou energia de Deus, em vez de uma pessoa distinta, então certas passagens bíblicas simplesmente não fariam sentido, né? Porque nelas tanto o Espírito Santo quanto o poder de Deus são mencionados. Por exemplo, Zacarias capítulo 4, versículo 6, fica aí a minha dica para você anotar aí onde você estiver, né, em casa ou no celular, aonde você quiser. Veja esses textos de Zacarias que diz assim: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se o Espírito Santo é simplesmente um poder impessoal, então essas passagens se converteriam em não por força nem por poder, mas pelo meu poder, diz o Senhor dos Exércitos. Não faz sentido. Um outro texto também que nos leva a essa conclusão é esse texto aqui de 1 Coríntios 2:4, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Se você substituir a palavra Espírito por poder, ficaria assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder e de poder. Não faz sentido de novo. Então a Bíblia faz diferença entre poder e Espírito Santo. Além disso, há textos bíblicos que dão evidências diretas da personalidade do Espírito Santo. Quais são as características de personalidade de uma pessoa? Agora começa a ficar interessante. Olha, os estudiosos de personalidade sugerem vários elementos necessários para caracterizar uma pessoa. A personalidade não está baseada primeiramente em características físicas, tais como mãos, pés ou corpo. Todos nós temos ouvido de pessoas que são cegas, surdas ou aleijadas, né? Existem pessoas que têm apenas o tronco e a cabeça, né? Tem aquele moço chamado Nick Fujisik, que dá um testemunho maravilhoso da sua vida, né? De superação.
né, motivacional, e ele só tem o tronco e a cabeça, e não deixa de ser uma pessoa. Então, a questão de ser uma pessoa ligada a físico não é tanto necessário. Então, os estudiosos, né, aí da psicologia, talvez, eles colocaram o seguinte como elementos básicos de uma personalidade. Primeiro, para ser uma personalidade é necessário uma mente. A mente, a capacidade de pensar, adquirir conhecimento e a competência de raciocinar. Depois, o poder de decisão, ou fazer escolhas, ter vontade ou autodeterminação. Sentimentos e emoções também são necessários para que uma pessoa possa ser considerado uma pessoa, uma personalidade. E, finalmente, a capacidade de falar, ensinar e etc. E na Bíblia a gente percebe e vamos ver que o Espírito Santo tem essas características. Se o Espírito Santo apresentar essas características, ele não é um poder impessoal. Ele é uma pessoa. Então eu convido você a ler aqui na tela ou na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 27, que diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Olha aí a mente. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então Paulo aqui salienta duas coisas nesse texto. Primeiro, a mente do Espírito e a intercessão do Espírito pelos santos. Nos versos anteriores, Paulo apresenta descrições adicionais acerca do Espírito Santo. Quais são? No verso 14, por exemplo, ele diz assim, olha, pois todos os que são guiados pelo Espírito, como alguém que guia, ele fala, o Espírito Santo então guia. No verso 16, ele diz assim, o próprio Espírito testifica. Então o Espírito ele é capaz de testificar, como alguém que testifica. E o guiar e o testificar constituem ações intensamente pessoais, né? Um vento pode testificar de alguma coisa? Talvez possa indicar chuva, não sei, alguma coisa nesse sentido. O vento pode guiar? Talvez, se você tiver uma daquelas birutas, pode guiar aí o pouso de um avião, mas no sentido de testificar para as pessoas e guiar as pessoas, de fato é necessário uma personalidade. O comentário de Ellen White desses textos de Romanos 8,16 diz assim, olha, o Espírito Santo tem personalidade, do contrário não poderias testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está lá em Evangelismo na página, aqui falhou para mim, mas você está vendo aí, página 617, depois se você tiver o livro em casa você pode confirmar. No verso 26, o Espírito é apresentado como intercessor, diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A intercessão mencionada no verso 26 e também no 27, diz respeito a todo fenômeno de intercessão, implica em intervenção ativa e deliberada entre dois seres pessoais. Talvez você já tenha tido a necessidade de ter a intercessão de alguém em algum assunto na sua vida, né? Nós temos a necessidade do Espírito Santo para interceder por nós junto ao Pai. Além disso, os chamados aí gemidos inexprimíveis sugerem fortemente um elemento emocional, né, na intercessão do Espírito, o que também é típico de seres pessoais e não de uma força impessoal. Ou seja, o Espírito Santo tem mente, executa atividades conscientes como guiar, testificar e interceder. Logo, é uma personalidade e não um poder impessoal. Agora, 1 Coríntios 12, 11, diz o seguinte, mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como quer a cada um individualmente. O que a gente pode concluir? Todos prontamente reconhecemos que a força, energia ou máquinas não possuem vontade própria, né? Nós temos aqui, neste momento, computadores, telas de computadores, celulares, que não têm vontade própria, né? O ser humano ainda desenvolve uma inteligência artificial, mas força, energia, não tem vontade própria.
Paulo descreve o Espírito Santo como possuindo vontade, ou a capacidade de fazer escolhas. E aí a gente conclui, né, que a vontade ou a capacidade de escolhas se manifesta na distribuição dos dons. O Espírito Santo reparte os dons que quer através do exercício da sua vontade autoconsciente. E a capacidade de querer constitui um dos mais profundos traços dos seres pessoais. Vamos pensar numa criança bem pequenininha. Logo no começo da sua vida, ela já começa a mostrar o seu querer. E isso é um traço o quê? Da sua pessoalidade, da sua personalidade. O querer, a vontade própria é uma essência de uma pessoa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons como quer. Ele tem um desejo, né? Ele faz como a sua vontade manda. O Espírito Santo tem vontade própria, logo é um ser pessoal e não uma força impessoal. Outro texto para nós pensarmos aqui, e esse é muito interessante porque diz respeito a sentimentos. Força, vento, poder não tem sentimentos. E Efésios 4:30, falando a respeito, né, de sentimentos, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus. Agora também começamos, daqui a pouco vamos falar a respeito de que personalidade o Espírito Santo tem. Mas aqui já começamos a ter algumas visões. E não entristeçais o Espírito de Deus. Poderíamos entristecer um objeto ou um ser inanimado? Uma coisa? Não, eu não posso entristecer o vento. Eu não posso entristecer uma força. Claro que não. Apenas pessoas podem ser entristecidas. Aqui, entristecer refere-se a levar ao ponto de profundo pesar ou desapontamento. Só uma pessoa se desaponta. Coisas não se desapontam. Forças sem uma pessoalidade não se desapontam. Trata-se de uma sensação que apenas seres pessoais, com sentidos, sentimentos e propensão de cuidar dos outros, podem experimentar. Seres inanimados ou coisas impessoais não possuem a capacidade de serem entristecidos. O Espírito Santo, sim, é capaz de gemer de dor por empatia, isto é, sentir conosco as agonias de nossas existências. O Espírito Santo tem sentimentos, emoções. Logo, o Espírito Santo é um ser pessoal e não uma força impessoal. Outro texto também muito interessante, Atos capítulo 8, versículo 29, diz assim, olha: então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e o acompanha. O que podemos concluir? Também em Atos 13, 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, olha, o Espírito Santo falou aqui, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Força, energia, não fala, mas o Espírito Santo fala. De acordo com os antropólogos, o maior sinal de personalidade consciente é o poder de fala, de comunicação. O Espírito Santo fala, logo o Espírito Santo é um ser pessoal e não um poder impessoal. O livro de Atos retrata outras ações pessoais interativas por parte do Espírito Santo. Além de falar, o Espírito Santo proíbe ou não permite certas coisas, avalia e aprova um determinado curso de ação. Tudo isso são ações pessoais, de um ser que tem desejo, de um ser que tem a sua vontade. Logo, o Espírito Santo não é uma força. Amém? Amém porque ele é uma pessoa. Porque ele é uma pessoa, a pessoa de Deus, agindo na nossa vida, testificando para nós, nos guiando, nos dizendo o que ele deseja, guiando a nossa vida para o bem e para o desejo de Deus, e não uma força, algo impessoal. Deus é amor, e o Espírito Santo também é amor, e por amor, ele faz esses atos para mim e para você. João, dizem que o Evangelho de João, ele tem um propósito de apresentar a pessoa de Cristo, e em muitas passagens também, João parece que apresenta também a pessoa do Espírito Santo. João, de 14 a 16, nesses capítulos, ele narra as cenas finais do ministério de Jesus, e um dos temas é sobre o Espírito Santo.
O que é realmente marcante nesses 3 capítulos de João são as evidências diretas da personalidade do Espírito Santo. Olha aqui, João usa 24 vezes o pronome masculino ele, em referência ao Espírito Santo. Lá no 14, 26, no 15, 26, no 16, 13 e 14. Embora a palavra grega para espírito, que é pneuma, né, seja neutra e não masculina, ele usa o pronome masculino ele para o espírito. Muito bem, o fato dos pronomes pessoais, especialmente o grego, né, ekeinos, não é isso? Ekeinos. Ainda bem que nós temos um pastor aqui para nos ajudar no grego. Ekeinos, ele ou aquele, serem masculinos e aparecerem repetidamente, indica fortemente o quê? A personalidade do Espírito Santo. E todos nós já ouvimos falar do Consolador. Quando Cristo fala a respeito do Consolador, né? Ele enviaria um outro Consolador. Também a palavra Consolador, ou ajudador, ou confortador, é um termo comumente empregado para falar de uma pessoa que ajuda ou oferece conselho a outra pessoa. E no Evangelho de João, Consolador é aplicado ao Espírito Santo. Logo nós concluímos que o Espírito Santo é uma pessoa, claro que é uma pessoa, é o nosso conselheiro, é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é o nosso confortador. A promessa de Jesus de enviar um outro consolador sugere alguém pessoal e divino como Jesus e não uma força. Amém por isso, nós não estamos sozinhos aqui, o Espírito Santo está conosco. Jesus deixou o Espírito Santo para nos acompanhar enquanto ele não estivesse mais aqui entre nós como uma pessoa. Ele mandou uma outra pessoa e não uma força ativa, um vento, ou seja lá o que for. João atribui ainda outras atividades ao Espírito, as quais são altamente pessoais ou interpessoais, como por exemplo, ensinar. Vento e força não ensina, né? Apresentar testemunho, só testemunha quem tem alguma coisa para dizer, né? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu adoro esse texto, maravilhoso. É o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que no começo eu falei para você, nós estamos aqui pela graça e pela influência do Espírito Santo, porque foi Ele que me convenceu e te convenceu no passado do pecado, da justiça e do juízo e nos colocou no nosso coração o desejo de seguirmos a Cristo. Amém? Guiar na verdade é o que Ele faz. Ele fala, Ele ouve, Ele anuncia, glorifica a Deus, falar e anunciar. Todas as atividades sugerem fortemente a natureza, todas as atividades sugerem fortemente a natureza pessoal e interativa de uma pessoa divina, e não de uma coisa ou de uma força celestial. O fato do Espírito Santo possuir os elementos básicos de personalidade, voltando agora lá no início, né? Mente, vontade, sentimentos, fala e ser retratado nas Escrituras Sagradas como realizando muitas atividades pessoais e interpessoais, indicam fortemente a personalidade do Espírito Santo. Assim podemos concluir que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força impessoal. Muito bem, com esses textos, chegamos à conclusão de que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas agora a próxima pergunta é, vamos lá, afirmar a personalidade do Espírito Santo leva a uma outra pergunta. E a pergunta é, que personalidade tem o Espírito Santo? É uma personalidade divina? Ou é uma pessoa, um ser criado pelo Deus Todo-Poderoso? É ou não é Deus o Espírito Santo? Agora vamos analisar alguns textos que nos ajudam a entender isso. Um texto muito interessante, muito conclusivo na minha opinião, que por si só já me basta particularmente, é esse de Atos 5, 3, 4. A história de um casal, né, Ananias e Zafira, que tinham um terreno, prometeram dar o valor do terreno para a obra, mas mudaram de opinião. E Pedro então diz a eles, ou diz a Ananias, o esposo, então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Olha aqui, Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo, presta atenção, mentiu para o Espírito Santo,
conservando, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. O que a gente conclui? Muito fácil, muito simples de refletir, né? Primeiro, parece bastante óbvio que somente se pode mentir a uma pessoa ou uma personalidade. Você vai mentir para o vento? Você vai mentir para uma força, uma energia elétrica? Não tem, né? Não tem como mentir para o vento. Você só mente para uma pessoa, né? Não é possível mentir a um ser inanimado. Apenas seres pessoais, capazes de relacionamento e comunicação significativa com outras pessoas, é que se pode mentir. No sentido de este ato gerar consequências, que é o que o texto aqui diz. Gerou uma consequência, né? A perda da salvação ao casal. Em segundo, o que diz aí? Em segundo, ao repreender Ananias, Pedro lhe disse que, mentindo ao Espírito Santo, olha que coisa tremenda, ele tinha mentido não a homens, mas a quem? A Deus. Isso, pela lógica, qual é a implicação? Óbvia, que o Espírito Santo é Deus. Para mim, particularmente, repito, esse texto já me deixaria claro e resolveria a questão que o Espírito Santo é uma pessoa, porque você só pode mentir a uma pessoa, e que o Espírito Santo é Deus, porque Pedro disse assim, olha, você não mentiu, para um ser humano, você mentiu para Deus, Muito bem, um outro texto que fala, que pode nos ajudar a concluir sobre a personalidade do Espírito Santo, uma personalidade divina, é esse aqui, olha, Mateus 12, 31, 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Esse famoso, e muitas pessoas temem, esse pecado contra o Espírito Santo. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Uma coisa interessante de saber é a seguinte: pode-se blasfemar apenas de Deus. A blasfêmia é uma forma intensamente pessoal de insulto dirigido contra Deus. Os judeus acusaram Jesus de blasfêmia, porque entenderam que ele se fazia igual a Deus. Blasfêmia é uma injúria, é um insulto dirigido a Deus. Portanto, esses versos não somente são uma evidência da personalidade do Espírito Santo, mas também, conforme dissemos, blasfêmia só pode ser dirigida contra Deus, de modo que se torna fácil concluir que o Espírito Santo é Deus, pessoal, e não simplesmente uma força impessoal. Mais textos para a gente entender a divindade do Espírito Santo. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9 a 11. Paulo nos assegura que podemos possuir um conhecimento das coisas que Deus preparou para os que o amam. Como é possível tal conhecimento? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, que o Espírito Santo tem a capacidade de penetrar todas as coisas de Deus e que conhece as coisas de Deus. Isto sugere fortemente uma comunhão íntima e pessoal entre o Espírito Santo e Deus o Pai. Qual é o resultado dessa comunhão íntima? Um profundo conhecimento das coisas de Deus. No verso seguinte, Paulo diz que se você realmente quer conhecer um homem, você precisa ser homem. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Se o Espírito Santo perscruta as coisas de Deus, conhece os desígnios de Deus, é porque ele é Deus também. Assim como um homem só pode saber das coisas de um homem, realmente saber o que um homem sente, o que ele pensa, como ele vê o mundo, só sendo realmente um ser humano. Em segundo lugar, Paulo afirma que unicamente uma pessoa divina pode verdadeiramente conhecer o que se encontra na mente do outro ser divino.
É preciso ser Deus para conhecer Deus. Ellen White comenta 1 Coríntios 2,11, dizendo o seguinte, olha, que o Espírito Santo deve ser também uma pessoa divina. Do contrário, não poderia perscrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. O mesmo livro que a gente leu agora há pouco, Evangelismo, na mesma página. Quando colocamos esse texto bíblico ao lado dos outros apresentados, eles constituem um poderoso testemunho em favor da personalidade e da divindade do Espírito Santo. As Escrituras veem o Espírito Santo participando da divindade como terceiro participante. Às vezes eu me pego pensando como as pessoas podem concluir outras coisas que não estas que nós estamos concluindo aqui. Talvez seja necessário realmente cavar a Bíblia. A Bíblia é um tesouro. Nós não vamos encontrar essas coisas simplesmente lendo um texto, 2 textos. Nós precisamos orar. Nós precisamos entrar em comunhão com o Espírito Santo para que Deus se revele. Para que Deus revele a sua pessoa a nós. E assim nós fazemos, texto por texto. E vamos concluindo que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus amoroso, é um Deus pessoal e não uma força ativa simplesmente. Mais textos, 2 Coríntios 13:13, espero que você esteja anotando em casa aí, tá? Que depois você pode com calma ler e sentir a beleza do Espírito Santo e da sua pessoa. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nesse texto, o primeiro aspecto a se observar é a ligação do Espírito Santo com a comunhão. Esta palavra, que descreve diretamente a obra do Espírito Santo, sugere vigorosamente comunicação interpessoais entre seres, que quer sejam humanos, angélicos ou divinos. Portanto, um argumento a favor da personalidade do Espírito Santo. O segundo aspecto a ser observado neste verso é que ele descreve o Espírito Santo como o terceiro nome precedido do Deus Pai e do Deus Filho. Com certeza, a graça que provém de Jesus Cristo só pode possuir uma origem pessoal. O amor de Deus, obviamente, sugere a personalidade do Pai, uma vez que o amor expressa relacionamento interpessoal, né? E em seguida, de maneira direta, na mesma expressão e no mesmo nível das outras pessoas, é mencionado o Espírito Santo. Esta forma de relacionamento direto, na mesma expressão, né, e no mesmo nível dos nomes divinos, os estudiosos chamam de relacionamento coordenado. Com isto querem dizer que se o Pai e o Filho são pessoas de status igual, a expressão coordenada fortemente indica que o Espírito Santo também é uma pessoa do mesmo nível. 2 Coríntios 13:13, não é o único verso em que o Espírito Santo é posto em relacionamento coordenado com o Pai. Todos nós conhecemos esses outros textos. Mateus 28:19, 1 Coríntios 12, 4-6, Efésios 4, de 4-6, espero que você esteja anotando. 1 Pedro 1 e 2, referem-se todos ao mesmo tipo de relacionamento coordenado com o Pai e o Filho. Estes versos, vou voltar aqui para você, esses versos provém forte evidência de que o Espírito Santo não é simplesmente o poder ou força de Deus em operação no mundo, mas é antes uma pessoa distinta, igual dentro da divindade. Você tem orado ao Espírito Santo? Eu espero que em algum momento nas suas orações você tenha se dirigido particularmente ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho orado a Ele. Muitas vezes eu tenho orado diretamente ao Espírito Santo, para que possa convencer aqueles que eu amo do pecado, da justiça e do juízo, e que nunca os deixe sozinho nesta vida. Sugerir que o Espírito é um ser criado ou uma força impessoal parece inteiramente impróprio quando as Escrituras repetidamente colocam o Espírito Santo numa posição de igualdade, coordenada com o Pai e com o Filho. Existem, contudo, evidências adicionais em favor da plena divindade do Espírito Santo. Rapidamente, nosso tempo está correndo aqui. Evidências adicionais da plena divindade do Espírito Santo. Onisciência. Você vê lá em 2 Coríntios 2 e 10, o Espírito Santo é onisciente, porque a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, e as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito Santo. Ou seja, ele é onisciente. Ele também é onipotente.
O Espírito Santo é onipotente. Ele distribui dons espirituais como quer a cada um individualmente. Ele também é onipresente. O que diz o Salmo? Também o Espírito Santo é onipresente. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O Espírito Santo, ele é onipresente. E ele também é criador. O Espírito Santo também é criador. Jó diz assim: o Espírito de Deus me fez. O salmista acrescenta: enviaste o teu Espírito e eles são criados. Ele também é o autor do Novo Testamento. Paulo afirma que o Espírito Santo vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Romanos 8:11. Paulo se refere a ele como o Espírito da vida. Jesus falou a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ao pecado só se poderia resistir, diz esse texto de Ellen White, e é muito bonito esse texto que diz assim, que ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Olha que coisa tremenda, como nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Só podemos resistir ao pecado e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não como energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. O plano da salvação, as três pessoas, o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agindo para a salvação do ser humano. Diz assim, que o Espírito é que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Amém. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter na sua igreja. E ela continua dizendo assim, olha, assim na encarnação e na criação e na recriação, o Espírito Santo vem tornar realidade as intenções de Deus. Ellen White acreditava na personalidade e plena divindade do Espírito Santo. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. E eu queria terminar, ler essa descrição que segundo o pastor Wilson Andrew Waite, é a descrição mais linda que Ellen White faz sobre o Espírito Santo e está no Desejado de Todas as Nações, na página 645, e diz o seguinte: em todos os tempos e lugares, em todas as dores e aflições, quando a perspectiva se afigura sombria e cheia de perplexidade, o futuro, e nos sentimos desamparados e sós, o Consolador será enviado em resposta à oração de fé. Amém? Quero fazer com você essa oração de fé ainda hoje. E ela diz assim: as circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres, nenhum, porém, nem mesmo a distância nos pode separar do celeste Consolador. Onde você está, Ele está. Ele está aqui enviado pelo nosso Salvador Jesus Cristo, e Ele ficará conosco até a consumação dos séculos e por toda a eternidade. Onde quer que estejamos, lembre disso essa semana, onde você estiver, onde quer que estejamos, aonde quer que vamos, Ele se encontra sempre à nossa direita para nos apoiar, suster, erguer e animar. Amém? Eu quero que nessa noite você, ao repousar, lembre-se que você tem um Deus onipotente, onisciente e onipresente na pessoa do Espírito Santo. Ele está conosco, enviado pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Como diz esse texto, Ele se encontra sempre à nossa direita para apoiar, suster, erguer e animar. Eu começo a minha semana com esse texto, para nas aflições, nas dificuldades, nas lutas que nós teremos essa semana, eu e você, nós possamos lembrar dessas palavras e ter certeza que somos vitoriosos em tudo, na vontade de Deus e no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos cantar, louvar ao Espírito Santo, e eu retorno para orar com você. Pedimos ao
Espero que você tenha sentido a presença do Espírito Santo onde estiver, ao ler esses textos bíblicos maravilhosos, ao testemunho do Espírito de profecia, que o Espírito Santo te acompanhe, como é a promessa dele, durante toda essa semana, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e te convencendo também que em breve Cristo virá, e nós temos que estar preparados, através da ação deste Espírito Santo. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, Espírito Santo, Deus maravilhoso, poderoso, misericordioso, nós agradecemos a Tua influência na nossa vida, a Tua ação, a Tua atividade nesses tempos em que vivemos, porque assim diz a Tua palavra, a palavra do nosso Deus, que o Teu tempo de ação é este em que vivemos. O Senhor é o nosso Consolador, o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nos preparemos para encontrarmos com nosso Deus, Jesus Cristo. Muito obrigado pelas Tuas palavras que nos deixam clara que o Senhor é uma pessoa que nos ama, nos guia, testifica junto ao Pai por nós, se compadece de nós e nos ama. Muito obrigado. Abençoe as famílias desta igreja, aqueles que nos assistem neste momento, que a semana seja cheia do Senhor Espírito Santo, da Tua influência para o bem e da Tua proteção. Rogamos isso em nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo e do Pai. Amém. Uma boa semana para você.